Tínhamos uma ceranda. Uma ceranda. Uma ceranda era uma coisa quadrada e tinha assim uns buracos que era para entrar o cara pequeno. E as mulheres começavam. Olá, ceranda, nós estamos a cerandar e vai-te embora, eu não te quero, que eu já tenho outro par. E a ceranda foi-se embora e eu chorei por ela tempo. Oh, ceranda, anda que nós somos outro tempo. Vai-me contar aqui um bocadinho a história do forno da Cal. Consegue? Contar-me aqui um bocadinho a história do forno de Cal. A história, a Paulinha Como é sabe. que começou? Ela sabe como eu. Não, mas a minha mãe não viu o forno a funcionar. Você Sabes que viu? eu era mais pequeninha que aquela menina quando andava com a avó. Quando andava com o seu... Como é que sim. chamava o avô? José António Peniche. José António Peniche, o seu avô. Está aqui. Ah, pois é. O que é isto? Era o carimbo que ele usava para quê? Sim, José António Peniche. Ele usava isto para quê? Matou as cartas e tudo que tudo ele punha o carimbo, pumba. E é tudo carimbado com o nome dele. Olha, e como é que funcionava o forno? Acendia-se. Mas onde é que, o que é que se punha? Integrava-se. Mas o que é que se punha dentro do forno? Para cozer era lume. Sim, Mas cozia-se o quê? de fardelos vinha todos os dias carros para cá de Pedra. Carrasca. Ai, carrasca. A pedra vinha da Figueira da Foz. Ah. Tinha lá uma pedreira na Figueira da Foz. Sim. Pedras como as nossas pedras, só eram brancas. Brancas, sim. Tem aí uma na parede ali, que era pedra da Cali. Na parede feita, lá estava no chão e eles apertaram na parede. Era pedra mesmo. E depois era cozida. E como é que colocavam no forno? Olha, tem embaixo do forno, no fundo, tem assim uma rodinha de volta do forno. Sim. E eles botavam, Tem um o homem que sabia só. Eu só o homem que me pedrava. Mas tinha que ser mais que um. Há muitos. Quantos? O último era o de São Gregório, era Eram quantos? para aí os 6. 6? A encastelar as pedrinhas? Sim. É? Quanto é que pesava cada pedra? A botar era um a fazer direitinho. Botava a roda em cima da roda, e botava e fora um bocadinho. Depois a outra roda vinha, mais fora um bocadinho. Ia afunilando. A última era uma. E ficava assim um pouco mais ou menos assim. A última grande em cima. Quanto é que pesava cada pedra? E depois era conforme, aproveitava-se tudo, grandes e pequenas. Mas quanto é que pesava mais ou menos, cada uma? Isso não sei. Porque nós temos ali uma balança que servia para isso. Eles têm lá, a balança lá. Pois, é aquela que está ali. É a balança da Cal. Mas achamos que eu era muito pequena, eu era muito mais pequena que esta menina. Mas mais ou menos, quanto é que pesava? Assim, mais ou menos. Não As pedras? Assim. Tem tudo. Porque tinha, por exemplo, tinha de arroba, tinha de meia arroba, tinha de quilos, tinha de muitas de quilo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. E depois, quanto tempo é que estava a cozer? Eles colocavam um mato? 8 dias a cozer. 8 dias, sempre? Dia e noite? Cozer, sempre houve a minha delas, sorteiro, olha que o lume, quer dizer, o fumo não saía, não estava bem. E quando estava cozida, não saía fumo, era tudo a tremer em cima, entendes? Não saía fumo, era tudo a tremer, assim, olhar, tudo a tremer, estava a cal cozida. E depois? E depois ia-se tirava lá de baixo, para aquilo cair abaixo, para cair para baixo. Mas às vezes empancava e não saía. Olha, e a pedra? A pedra saía por aqui, ou pela porta de cima, ou pela de baixo?
Saía para baixo. Saía para a porta de baixo? Saía para baixo. Ah. Saía E para baixo. depois? Mas ao botar, botava-se de quando tapava em baixo, botava-se depois de cima para baixo. Sim, sim. Quando estava, aqueles faziam, como eu digo, botava, a folha era uma só. E começavam a desfazer de cima para baixo. E depois começavam lá em baixo a desfazer uma coisa. E já era um calor aqui tremendo. Mas eles tinham que deixar arrefecer para tirar a pedra. Tinham que deixar arrefecer para tirar a pedra. Pois era, mas os coitadinhos, os fregueses estavam à espera e eles metiam-se. O Zé Gregório foi lá acima, mais para ver se que estava empancado, a ver se tirava, e não se conseguia vir para baixo, sabes? Porquê? O ar por conta dele. Exato. E os outros foram lá acima buscá-lo. E eles depois sentado ali à porta do caminho, e eles a abaná-lo. E eu também das coisas que a chapinha via. Porque era muito perigoso. Até não era. Era muito perigoso trabalhar na cal, por isso é que tinha que ter muita gente. Nem todos iam lá. Pois. E ele meteu-se a ir porque as pedras empancaram e não saíram. Mas tinha que arrefecer a pedra antes de tirar. Tinham que deixar arrefecer algum tempo. A pedra, muitos que estiveram às pedras, ela ia meia morna. Os calçados daqui de casa, eu levava os caixões tapados, como fossem caniças, mas em madeira. O que é caniças? Caniças é feito em bragastas. Nós tínhamos duas, mas acho que acabaram. E a pedra ia nas caniças? Ia nos caixões. Nos caixões. Tapado. Tá bem. Porque se chovesse, fosse o dia que chovesse, molhavas. Pois, exatamente. Mas já eles naquela não altura tinham, pensavam nesse pormenor. Pois, e eles coziam de noite e de dia, e chuva e sol. Era tempo. E depois, as pessoas vinham cá, compravam aqui? Era comprar, Vinham cá? Mas olha, aquelas casas da vila, ali à Bedolinho do Comboio, nós chamávamos as fábricas novas, aquilo foi feito tudo com isto desta casa, tudo. Pois. Todos os dias já a cartaz, e eu ia sempre com a boa. Olha, Ou com o Zé Gregório, de maneira com o Joaquim Salteiro. Quem é que era Joaquim Salteiro? Quem era esse senhor? Joaquim Salteiro era o homem que morava naquela casa, mesmo à beira do cemitério. Qual cemitério? Aqui em Bagunda? Sim, era tudo aqui de Bagunda. À beira do cemitério, tinha aquela casa e curtia bem até à frente do cemitério. Sim, eu sei. Era dono daquela casa, era o Joaquim Salteiro. E aqui era como um patrão, quer dizer, sabia sempre fazer tudo. Era o encarregado da obra. Era o encarregado aqui da obra. O avô dava sempre as ordens a todos. O Zé Gregório, também dos coisas. O homem da Silveira. E o que é que ele fazia? O tio Zé Gregório. O que é que ele fazia? Para carregar era ele era ele que estava responsável por vender a pedra? Era ele o responsável? Ou era o avô que batia, vinhava os papéis das casas, das fábricas. Por exemplo, eu quero tantas toneladas, eu quero tantas toneladas. E nós vendíamos então para construir, para a tantas construção. Toneladas. E vinha aqueles papéis, depois o papel acompanhava o material. Exatamente, como agora, as guias. Acompanhava o material, a ver o que levava. Sim. E depois o avô é que ia receber. Sim. E a cal era vendida então para a construção? Para tudo. E para a agricultura? E para cá a casa é salvatar. Pintar as casas. As casas antigamente eram pintadas só com cal. Aqueles que podiam pagar compravam cal e pintavam as casas. Aqueles que não podiam, tinham muitas casas a velho. A velho quer dizer, de casas, mas sem pintar. Antigas, ainda andam por aí muitas. Exato. Mas a cal também servia para preservar os telhados. Para quê?
Para cuidar dos telhados, para não ganhar aquelas ervas. Sim, é para tudo. Ah, pronto. Era para tudo. A cal era para tudo. E o que é que se lembra mais? E depois, o avô, o que é que ele fazia? Passava O avô era sempre a escrever na escrevendinha. Tratava das Uma contas. escrevendinha e tinha um candeeiro, mas era um candeeiro de frente. Tinha o vidro verde e era grande, assim, coisa. E estava ali, ele passava as noites ali muitas vezes a escrever. Quando eu tinha fortaleza forte de pressa de cal e este e aquele, ele aceitava estar à noite a fazer aquelas coisas para as guias ir. Sim, para se vender. Guias. Sim. Não, se não levasse, não sabia, não recebia o dinheiro. Exatamente, pois é. E depois ele comprou, lá na Figueira da Foz, uma pedreira. Para trazer a pedra E para vinha cá. para cá. E Olha, tinha e só sempre- trazia para o nosso forno? e dois- Ou havia mais fornos aqui? Havia, mas não era daquela pedreira, era de outras. Ah, sim. Samaris, está lá caído. Mas são da nossa família, não são? Os ganhos. E esses fornos que foram feitos em Sabaris, em Macieira, são da nossa família. Samarijo está caído, está lá. Sim, sim. Tu não passas para lá, nunca vistes. Está É, lá por acaso caído. passo- Sim. Mas este era mais jeitozinho, mais bem feitinho. E este E não- nas fontainhas ainda está, acho que Olha, ainda está. mas são da nossa família. Quem é que construiu Eu, esses? o homem meu da Figueira da Foz, que fazia lá. E depois, lá. claro, E depois trouxe essa e depois arte vão para para cá. aqui e pediu trabalho. E o avô perguntou-lhe o trabalho que era dele. E ele disse que era assim, cá. Ai, eu quero. E entrou logo para dentro, viu logo a trabalhar. Já sabia, já era próprio. Sim. Lá, onde se zagaria com eles lá, não é? Não E depois se veio sabe. para cá. E veio para trabalho. Porque cá nós não tínhamos essa indústria. Cá não se fazia cal. Não, era se só produzia. lá. Era só lá. Pedras como as nossas, iguais. Tem uma pedra ali fora que andava de rastro e lá ficou. E quando fizeram a parede, botaram ali. E depois de cozida desfaz. Sim. Depois de cozida desfazia. E para sulfatar, cal e sulfate. Que ainda é usado agora. Nós ainda usamos cal. Não usamos cal ainda para tratar o nosso telhado. Com a quina que tinha era lindina, mas comprava a cal, que não tinha Sim, forno. sim. Comprava a quem vendia. E não sei de onde para alguém a vender. Quer dizer, parece-me que o Calhas que vende. O Calhas Sim. parece que vende. Acho que sim, acho que É que a pessoa dá a pedir Sim. um ou 2 quilos de cal e ele deve É, ter. não é ele, só ele deve ter. O seu avô, os irmãos dele, algum fez um forno também? Ninguém quis. Ninguém quis. Não. Não? E ninguém, coisa, era só o avô e a coisa, até nem o meu pai queria. Tenho a certeza que nenhum fez um forno para além deste forno. ninguém fez. Não, só havia Não. este. Está-te a dizer que é este, um na trofa, Ah, pronto. outro ali, quem vai para Barcelos, como é que se chama? Como é que As se- fontainhas. As fontainhas, Sim. tem lá o forno. Ó, e quem é que fez o forno das fontainhas? Sabes que eu era muito nova, não sei. Não se lembra? Não. Então como é que sabe que há que houve um forno lá? Ah, sei. Como é que sabe? E já passei lá. Já passou lá? Quando ia para, Ah, tá quando ia para Barcelos, Então foi só por ter visto? Não sabe de quem era o forno? não sabia, eu era muito nova, ia com ele, via, mas o avô falava com aquelas pessoas que falava, eu cantou como aquela, queria brincar. É verdade. Agora é que conheço aquilo que a volta que fazia falar, mas eu era muito pequena. Olha, e novinha. lembra-se? Quando o avô morreu, tinha 6 anos ou 7, não tinha mais. Era muito novinha. Não havia. Tinha 9? Não havia. Não era? Você já me disse.
Muito bonita, muito Ainda bonita. é muito bonito. Oh, cachapa, agora com 92 anos sou bonita. Ah, então não é? Então 92 anos. Então é, claro que é. Com 92 anos sou bonita. Você fala muito da saranda. O que é a saranda? A saranda é uma coisa engraçada. Faz quando eu já disse à Sabina, vês aquela coisa com as ripinhas, olha, aquele no quarto. Sim, sim. Vês aquelas ripinhas? Estou a ver. Era uma coisa assim, mas por exemplo, também, por exemplo, até cima a saltar, acima. Sim. Percebes? Sim. E largo, Sim. que era para dar bastarem. E tinha aquela coisa assim. E depois ias por trás, batiam. Oh, serão, não há serão, nós estamos a serandar. Vai-te embora, eu não te quero, que eu já tenho outro pai. Caía as pedras grandes, escorregavam para baixo, não é? Sim. E as pequeninhas caíam por buracos. Estás a entender? Não, não estou. Então, por exemplo, está aquilo, faz conta, mas é alto até cima. E mais largo um pedaço. Sim. Há pouco anos andava isso. E eles têm uns paus com uma pá de pau. Mas para que é que servia? Qual era a função? É para apanhar, aproveitar as pedras pequenas. Ali no forno? Dentro do Sim, forno? quando acabava de apanhar as pedras grandes, fica sempre um remoalho grande. Sim, está bem. Fica sempre um remoalho. Servia para apanhar. Pedras grandes, mais que isto. Sim. E aquilo ia batia e aquelas pedras grandes escorregavam por ali abaixo e caíam. E as pequeninhas e o pó caía abaixo, para trás. Eles aproveitavam tudo aquilo para sacos. Para sacos. E depois vinha aqui gente buscar para solvatar e assim. E então pedia-se aquela miúda que é para solvatar. Então havia dois tipos de cal. Não, é toda a mesma. Toda a mesma, mas tinha É toda a funções mesma. diferentes. Eles aqui é que faziam. Aproveitava a miúda para uma banda e a graúda para a outra. Está bem. Era, a graúda ia toda para as fábricas. Aquelas fábricas da vila, aquelas fábricas novas, foi tudo feito de cal daqui deste forno. Mas sabes, um cachorro, se fosse no carro ia, o bonde tinha carro, era um carro de dois carros, mas de cavalo, e uma charrete. Não havia carro naquele tempo. Essas pedras grandes de cal eram transportadas em quê? Não havia caminhões. Os homens pagavam dinheiro, então perderam nos carros. Nos carros de... Que Carros de gado. Tinha aqui na frente uma ramada. E tinha os teios. E eu prendia o gado aos teios, um aqui, outro ali, outro lá. E trazia milho, ou pudões, ou erva, e botava a velha e estavam a comer enquanto eles carregavam. Sim. Quando estivesse carregado, eles pegavam nele. E eles, por exemplo, vinham cedo, não punham o gado a comer, mas o gado vinha com a barriga vazia. Eles que prendiam aqui aos teios, traziam os feixes da comida dentro do carro, chegavam aqui, punham o gado todo a comer e eles carregavam os carros. Sim. Ao fim é que saíam. Ora, e nós para além da cal, nessa altura, tinha-se animais aqui? Fazia-se agricultura aqui nesta casa? Nós fazíamos a abertura. A casa da terra era uma coisa, o forno era outra. Pronto. Sim, a gente vai dizer que trabalhava na cal, não vinha trabalhar na lavoura. Só trabalhava ali no forno. É como o lambique, pois também. O lambique também. Onde é que era o alambique? O lambique então, não é teu tempo. Não, o alambique não me lembro. Fogo. É aquela casa que está ali. A casa da Inês. Sim, era lambique, ela depois ajeitou. O meu trisavô, para além de ter a indústria da cal, também fazia vindimas, também fazia agricultura. Tinha. Tinha 30 pipas de vinho no meu tempo de coisa. 30 a passar. E as bolsas. E também vendiam vinho? Vendia. Também vendia-se vinho?
vendia e depois andava sempre por a porta a pedir vinho, por causa ao menos para o Natal, para as festas, assim, e corria a freguesia toda. Todas corriam para a casa do Peniche. Peniche, e o meu avô dizia assim, não vai ninguém embora sem levar um bocadinho. Um bocadinho de quê? De vinho? Uns traziam em fuzinha pequena, outros traziam em fuzinha grande. Eles traziam a vasilha e enchiam. E lá ia, todos contentes. A minha, tem aqui um homem, uma mulher ceguinha, e uma mulherzinha andava à frente e a ceguinha ia atrás da madrinha e ela sempre para as casas. E a ceguinha era muito fina, mas não via nada. E a outra, a ceguinha, e então ela assim, vai depressa, que aquele fulano já vai sair, vai depressa. Quando chegava aqui, batia à porta, olha, ceguinha, ceguinha. Cachopas, dá-me uma pinguinha de vinho, dá-me uma pinguinha de vinho. E ela dizia assim para a companheira, bebe. Que eu, se for a ver, não sabia o que bebia, não era? E assim, bebe. E dizia assim, ainda não acabaste de beber, ainda não acabaste de beber, ainda não acabaste de beber, deixa para mim. Pronto, vai embora. Aí era muito engraçado essa mulherzinha. Morreu naquela casa. Mas ela vinha cá só comprar vinho. Ela andava a pedir pelas portas, mas aqui sabia que era certeza de vinho, que era uma casa de muito vinho e sabia, mas outros também davam, mas davam pouco. Claro, nós aqui tinha muito vinho. Mas vendiam para pessoas, para casas, ou vendiam assim para o comércio? Nós vendíamos para casa, elas vinham buscar, por exemplo, eu queria vinho, ia lá à casa buscar. Outra queria vinho, ia à casa buscar. E vendiam para a Póvoa, vendiam para outras freguesias também? Para o 3 de Maio, alguém conhece o 3 de Maio? Ouvia falar da vila. Para o restaurante 3 de Maio? Sim, o 3 de Maio. E o Vila Cova. Então não era só para as casas particulares. E são os que eu fico na ideia, mas eram muitos. Produzia-se vinho branco e tinto? Era branco e tinto. Qualidades. O branco é para engarrafar. Eu sei onde é as casas, não sei os nomes, agora que é outra gente. E a aguardente também se vendia, então? E a aguardente na mesma. Pois a aguardente fazia, também vinha buscar a aguardente. Mas a aguardente não era tanto, porque a aguardente, quem trazia o bagaço queria a aguardente. Mas, por exemplo, uma chega dava um quartinho de aguardente, dava-se só meio, e outro ficava para casa. Olha, o Peniche de Santa Góis, os Peniches, trazia 2 carros de caniça cheinhos. E os carros cantavam, quer dizer, não eram metade eixos de pau, e nós já estávamos a animar aí para as cavadas, e dizia ao pai, carros hoje. dizia ao pai assim, vamos embora, já vêm os peniches, até à noite a colocar bagaço, e a dançar e a cantar. Tem uns porões grandes dele, de Lombique, uns tanques, 3 tanques. E depois fiz um tanque aqui fora. Chegaste a lembrar deste tanque? Não, só me lembro daquele. Então lembra este tanque aqui fora? Um tanque aqui. Não, já não é do meu É tempo. impossível. Não é. Mas tu te lembras? Não. Então. E quando era à noite, olha, vim para aí os moços novos e começavam a dizer para nós ir para lá também, que nós temos de ir colocar. Para onde? Para dentro do tanque. Para dentro do tanque? Colocar o bagaço. Eles botavam as gigas e a gente espalhava a mão. E todos a colocar. E quem eram esses moços? Quem eram esses moços? Eram empregados daqui? Eram moços, já morreram ao nascimento, já morreu. E vínhamos, sem ser da casa, vamos ao Peniche, colocar bagaço. Pois, era mesmo. Para pagode. Sim. E o que nós queríamos era que eles viessem nós para pagode. E eles para ficar colocados. Pois, ele era grande.
O tal que era grande, era sempre um quadrado assim, grande. Eu era mais nova, é que ia sempre um sorteiro todos os dias à vila, todos os dias. Você ia todos os E uma dias? vez... Iam a pé? Não, no carro, Ai, no os carro, bois. os bois. Eu era muito pequena, sentava-me assim, o caixão, e depois o carro à frente ia ser redondo. Sim. E tinha um foeiro aqui e outro aqui. E ele metia-me no meio destes dois foeiros, mas uma dia foi por lá do Milharinho. Tanto frio, tanto frio, tanto frio. O cachorro nem tinha meias, nem tinha nada daquele tempo. Saias de Tadilha. Tadilha? O que é saias de Chamávamos Tadilha? Tadilha. Chamávamos Tadilha. É lá um feita. De lá. Lá. Feita. Quando é que começaram a fazer linho aqui em casa? Linho. Sim, quando é que começaram a semear? Com o tempo do avô que já se sabiava, parece. Quem é que fazia o linho? Quem é que Era fazia? dentro do rio, no rio Ferreiró, Tenha Grande, tocava um carreto, e o carreto, aquilo coisa, e o livro esbegava ali, esmejava e saía a carema toda, a caruma. Sim, sim, E ficava da o planta, linho. e ficava o linho, sim. Primeiro semeava-se o linho, depois, quando estava maduro, dava cheinho de flor, e depois vinha um coisa assim, com os coisas de ripare, a cair a semente. Sim. E amarrava-se aos bolinhos, e à noite, até acabasse, ia-se levar ao rio. Uma cavadeira aqui, mas era todo cheio de pauzinhos, cada um com os seus barcos, cada um tinha os seus barcos. Depois nós punha o nosso barco, Peniche, aqui e acolá, marcado. Acabava-se aqui, a areia vinha para cima deste, cobria este. Ficava aqui o coma. Mas então não era só nós, não éramos só nós. Ui, a mais 50. Todos no rio? O rio ficava tapado de pauzinhos. E depois cada um ia buscar os seus. Eram 3 dias ou 8 dias, não sei bem. E o que é que E ficava depois ia-se, ele estendia-se. Semeava-se trigo e ia-se estender aquilo em cima dos pés do trigo. Cegado para secar. Sim. E depois, quando estava seco, esse apanhava, baixava-se aos bolinhos, e é quando ia ao rio, e tinha então uma roda grande que moía a farinha, sim, e engatava numa pequenina, mas essa uma coisa quase como aquilo, sim, assim grande, a moer, só caía a caruma toda, e ficava só o linho. Sim. E pronto, quando estava pronto, amarrava e embora. E depois? Depois aqui fazia-se uma espadulada. À noite, uma espadulada. O que era? Era bater, e depois afiado. Sim, e depois transformava-se no fio. Tudo. Tenho a roca e tenho o linho. E tenho o fuso. E depois Ainda fiavam para ficar aquele fiinho mais grosso. Ah? Para fazer o novelo. Depois fazia-se novelos. E depois fazia teias de tecido das teias. As mulheres estavam à espera sempre para fazer roupas. Mas havia vários tipos de linho, não havia? Havia aquele mais fininho, havia o mais grosso. Não, era o que a gente fizesse. O linho é tudo igual. Sim. E o que a gente fizesse mais fino, fiava mais fino. O que fizesse mais grosso, por exemplo, mas ao espadelar saía a estopa. Sim. E depois saía o mais fino. Depois saía o fininho, que era sempre a mãe que fiava, era como cavaleiros. Muito fininho. Como cavaleiros. Sim. Depois temos aqui lá os fininhos. Pois, temos. Mas tinha ainda muita caruma e arrebentava aos beijos a puxar. Coisa que elas poucas picavam. Mas o que é que faziam com o linho? Vocês vendiam o novelo? Vendiam os novelos que faziam aqui em casa? A mãe de tecedeira fazia. Então, a mãe deu tanto linho a todos. Eu sei, mas quem é que fazia? Quem é que fazia depois aquelas colchas que nós temos? Aqueles Eram as lençóis? tecedeiras.
As As tecedeiras. tecedeiras. Ah, então vocês... E a tia Arminda tinha muita confiança lá para Braga, onde sei. Fazia o linho, fazia pavões em linho. Pavões? Aqui de Carolina, pavões, com aquele rabo assim. Sim. O pano fazia. Sim, sim, Os pavões de figura. E a agricultura? Os animais? Quando é que... Vocês tinham nós animais? Tínhamos bois, 4 bois e 2 vacas, e touros, e ovelhas. Ovelhas também, galinhas? Ovelhas. Sim. E da agricultura, o que é que vocês faziam? Milho? Milho. E mais? E Feijão? trigo. Trigo? E o trigo, depois botava-se milho ao rego. Olha, mas eu lembro-me de nós secarmos o milho aqui na eira. Pois era, depois desbolhava-se, Desbolhava. a desbolhadeira, desbolhava o milho, botava Depois aqui. limpava-se o milho. Um pouco limpador está lá também. E depois de limpar, estendíamos na eira O quê? o milho. 2 ou 3 dias, até estar sequinho. Até está sequinho. Eu vinha para a arca. Como é que conservavam o milho na arca tanto tempo? Ele estragava-se. Não, dia sequinho. Sequinho, mas Tinha de trincar um milheiro. Sim. E ele tinha de estar seco. Mas o milho, se não estiver completamente seco, se estiver assim úmido, não é? Ele estraga-se guardado muito tempo. O que é que vocês faziam para conservar o milho? Não, nós nunca dávamos milho verde, é seco. Seco. Nunca estragou. Nunca Aqui estragou. nunca estragou o milho. Sempre Ouvimos dizer que muitos que faziam, que até vendiam milho, pois que eu não podia comer o pão. Aqui era milho seco, Sim. sequinho, naquela arca, puxava-se a coisa acima, tu lembras? Lembro-me. Uma parte tinha centeio, outra parte tinha trigo, outra parte tinha milho. Eu centeio também dava muito trabalho. Bater. Eu também me lembro. Para que é que usávamos o centeio antigamente? O centeio era para semear, E depois? Para comer? comer. Botava no pão de milho, a cozer o pão de milho, Sim. botava sempre centeio, que era para ligar. Sim. Então o milho não ligava assim as broas. Mas também fazíamos aqueles molhos de centeio para queimar os porcos, não era? Sim, sim. E na pontinha aí, não sei se acabou. E porquê é que nós fazíamos isso no porco? Pois. Chamuscado para ficar limpinho. Exatamente. E ficava queimadinho, ficava negro. E ao fim, os cacos, e nem andam os cacos. Esfregava-se com os cacos e sabão, e ele ficava branco. E ficava branquinho. E ficava branco, pronto. E madeira? Alguma vez produzimos? Nós temos bolsas, não é? As bolsas era a piale. Sim. Mas quando os meus tios casaram, a tia Arminda de Ferreira não estava solteira quando a mãe casou. Sim. E não tinha o dote dela, não é? E depois casou, e a mãe já estava casada aqui. E não tinha o dote dela foi o piale. O seu avô cortava lenha? Vendia lenha também? Lá na bolsa, quando tinha muita madeira, ele cortava e fazia fordas. A lenha metida às coisinhas e depois caçava-se terrões de coisa e tapava-se tudo para não sair fumo. E era cozido em 3 ou 4 dias, labareda de outro, mas não sabia o lume. E depois descobria-se, botava-se água para apagar, era carvão. Carvão. Era para produzir carvão. Carvão. Nós tivemos alguma serração? Já não me lembro como do engenho, diz que era um engenho que tinha lá, mas já não me lembro. Já não se recorda. E ali, nós temos aqui ao pé de casa, muitos moinhos. Muitos moinhos. Você lembra-se deles a trabalhar? Muitos. Todos. Primeiro, lá em cima, o Zé Pontes. Depois, os guisados da coisa, que era do avô. Sim, e assim havia eu a E depois trabalhar. era do Gomes da Ponte, que era o Bonito, que ficou a fazer, sim, o Bonito.
E depois depois ele Você também deu, tinha ali um. depois ele me deu e eu comprei-o. Pois, eu Eu sei. comprei-o e depois, E os outros? Quem são os outros moinhos? depois o outro, Quem é dois do Pedro, o primeiro e o mais embaixo. E outro era do Cortinhas, ou Vila Verde. Ah, O sim, sim. Ferreira, pronto. Sim. Mas ele era o Cortinhas. E eu já ando agora para aí eu querer aceitar. Olha, o que é que você se lembra dessa altura? Hã? Como é que as pessoas... Havia ali muito movimento, cada um trabalhava no seu moinho. Era? Como? O Zé Caseiro trabalhava nos moinhos do Pedro. Como é que funcionava? É moer, a água batia da roda e a roda andava, a roda em cima moía. Olha, pronto, essa aí, tinha embaixo a roda e um coisa assim, Sim. no eixo, ia para cima. Aqueles tocavam em cima da roda e a roda era roda de pedra, de baixo e de cima. O milho caía numa caleirinha para baixo e batia ali e moía e caía farinha, apanhava-se a farinha. Exato. Entende? Sim. Quando estava a janta vazia, tornava outra vez a cair. A ver que caía outra vez vazia. Era assim. Sim. E seu para todos, para todos. E para nós também. Nós não tínhamos muito. Pois não, eu Nós sei não que tínhamos, era uma boa, mas Sim. depois foi uma Santa Coisa. Sim, Pois ficou é. uma Santa Coisa, sim. E nós íamos moer ao caseiro. Dá-se a maquia, dava-se 1 quilo por arroba. Ah, quilo. então os proprietários, os donos dos moinhos, também faziam para outras pessoas. Também produziam farinha para outras pessoas. Imagina, você levava lá o milho e eles faziam. Mas era de fazer coisa que tinha ali um empregado a fazer. Pronto. Porque o caseiro era... Então as pessoas pagavam, tinham que pagar para eles fazerem a farinha. Não dávamos o milho, Só? sim. Ah, pronto, mas... Eu ficava com 1 quilo de milho e dava a arroba do milho. Mas a arroba do milho. Sim. Eles tiravam moía, ficavam com 1 quilo de farinha e vinha o resto. E para vinha o nós. resto. Ah, está bem, agora Por já exemplo, percebi. foi o 15, vinha o 14. Ah, Entende? está bem, era assim. Era assim. Eu já percebi. Está bem, está bem. E aqueles pobres que não tinham milho, vinham compravam a arroba direita. Ah, e compravam ali. Sim, as Comprava a pessoas arroba compravam direita. aqui. Sim, A arroba sim. direita. E lembra-se que memórias é que tem ali do moinho? Você lembra-se? Você lembra-se ali de andar nos moinhos? Eu lembro-me de tudo, graças a Deus. Eu já percebi. Lembro deles todos. Olha, você também me conta que de antes passava ao rio de barco. Passava a charola Charola. e olha outra coisa. Passava ao rio, o charola andava sempre a passar para lá e para cá. Aonde? Aqui? Ao pé? Aqui? Era ali na Bogueira. Sim. Era na Bogueira. A casinha dele é logo em cima. E vê-se, quem for à nossa bolsa vê a casa dele. E nós, a gente quando queria ir a São Bento ou assim, ia para aqui que era mais perto, do que íamos à ponte. E então vou-te E contar uma coisa. quantas pessoas levava esse barco? Esse barquinho? Levava Essa 2 charola? ou 3 ou 4, Ah, é mas não pouquinho, levava eu devia mais. levar mais. Imagina, a gente ia dentro e ele sempre com uma algabetarola fora. Estava furado. Furava tudo. Nós não podíamos molhar-nos todos. E vocês não tinham medo de cair? Fora. Tirava sempre a água fora. Eu tinha 15 anos, ainda era nova, mas era bonita. Ah, eu sei, eu sei. Diz que era, quando não sei, não é? Sim, E então fomos a São Bento. sim. E eu não tinha namoro, mas o Manuel Biso andava para ir ver se me casava, achava-me bonita Achava? e que era de Pois, família e tal. pois. E então, fomos a São Bento, todas. E foram também, a Virgínia já morreu, era moça do Gonçalves, a Otília, juntava-se sempre com nós. E nós fomos todos os barcos.
E uns vinham buscar outros, uns iam buscar os outros. A gente ia botar fora. E então, lá fomos no barco. Fomos para cima, chegamos lá, meu moço à minha beira. Eu que lhe havia de dizer, se eu não sabia nada que de conversar. Mas o moço começou a dizer coisa, passou-se, ao fim, vimos embora, outra vez para o barco. O moço põe a bicicleta dele do barco para me acompanhar, mas eu tive que tirar a água do barco para vir. E eu andei com mais, e cheguei aqui ao Lombique mais cedo. E por acaso o pai estava ali no armazém e viu-me chegar cedo. E estava ali o Manuel Bis a falar para ele, daquela maneira, falávamos juntos. E o moço chegou à minha beira, ele não queria nada. O moço foi embora, pois. No 25, na dia, era o somente do 25 de Abril, apareceu debaixo da porta do caminho uma carta. E dentro tinha o meu nome. Sim. O moço que escreveu. E então era. Tinha mais então é assim. cá em casa. Os sacramentos do amor, eu te vou explicar. São 7 meu querido anjo, cuidajanhos do curar. Primeiro é o batismo. Eu creio que és batizada. Por isso eu creio que és para sempre, minha amada. Terceira é comunhão, pela Páscoa e pela ressurreição. E esses teus olhos de amor são a minha perdição. E quarto é penitência. Eu alguma tenho feito. E não sabes que eu te padeço para te agarrar respeito. E quinta instrução. São palavras em latim. E não sabes que eu padeço quando te ausentas de mim. E sexto é a ordem que tens para me prender. Na cadeia de teus braços não me importa de morrer. E sétimo é o matrimônio. Não sei quando há de vir. E esse dia tão feliz para sempre nos unir. E vai carta feliz voando, nas asas do sábio bem. Vai ter os olhos mais lindos que a freguesia de Bagunto tem. E se queres saber quem eu sou, eu já o saberias, que eu quero falar para ti e tu disseste-me que não querias. E com estas já são mais 6 ou 7, mas não ficar todas na Mas cabeça. então era o tal rapaz que vinha atrás de si. Era? Pois. Eu tenho, mas eu não gosto de mim. Olha que ele tinha muito jeito para escrever. E você escolheu o Manel Biso. O Manel Biso falava já mais adiantado, quer dizer, já andava mais domingo. E um dia, a mãe disse assim, é preciso ir à Serra das Neves. E eu dizia, eu vou. A mãe ficava assim escura, como quem disse, será que ele vai com ela e o bicho acompanhou-me logo. Estava com a ideia sempre de casar comigo. Eu, na minha ideia, não estava sempre de casar, mas pronto. Queria dizer que era conhecido, percebes? Sim. E família boa. Sim. Pronto. E eu fui e quando cheguei a Carcavelos, ele estava lá à minha espera, que sabia com o que ia, e fomos por dentro, porque eu nunca tinha ido. Vai-se passar ao casal de baixo, e vai-se por dentro e vai sair a Corvos. E eu nunca tinha passado lá, nem sabia. Ele leva-me assim, oh meu Deus, ele leva-me para aqui, que será com ideias fracas, mas vamos a ver. E cheguei lá em certo sítio, ele pegou na bicicleta dele, eu tinha a minha comigo, e pousou ali, eu assim, alto. Fiquei assim a pensar, queres ver aquele que me vai botar a mão? Eu pensei. E assim foi, ele me botou uma mão. Eu disse assim, olha Maneli, tu podes me fazer o que tu quiseres, mas olha o dia que é hoje, que nunca mais vejo a minha beira. E ele deixa-me a mão, caça a bicicleta e seguimos. Perguntou, eu perguntei, sim senhor. Pois foi, o casamento foi aqui em casa, e eu contei ao padre, e ele ao beira disse, foi verdade. E eu botei-lhe a mão e ela disse-me esta conversa assim, a dizer, no dia do casamento, não comer na varanda, foi comer na varanda. E o padre já morreu, coitado.
E foi sempre o meu E amigo. teve 2 filhos. Tive, teve? Quem? tive a Fatinha, Sim. Ai, teve 3 coitadinha, filhos, tem a razão. Fatinha, Sim. arranjou-os. A quem são mais? A Silvina, A Silvina. Falta um. E depois teve o Avelino. O Avelino Biso. o Lino. O Lino. Sim, mas... Sim, pois. Olha, estou esquecida. Pois é, pois é. Pronto. E depois vêm os netos. Mais uma geração a seguir. Agora os netos. Os netos, quem são os netos? Olha, eu sei, eu casava que são os Não se netos. esqueça de mim, que eu estou aqui ao lado. Os netos. Os netos és tu. Sou eu. E mais? E mais? E mais? Quem mais são? Então, depois teve o Lininho, o meu irmão. Lininho, Pronto. também morreu, coitadinho. Pronto. E depois teve em Ferreiró. Os filhos do meu padrinho. Quem são? Então, O Felipe, Filipe. o mais velho, o Miguel, o Miguel. e pronto, está tudo. Olha, e tem uma bisneta já. Como é que se chama? É bisneta. A sua bisneta? Eu não sabia dizer. Como é que se chama? A Aurinha, A coitadinha. Aurinha. Já estamos cansadas, Tem não nada já? mais que dizer. Está tudo dito. Obrigada. Eu não tenho nada a dizer a ele. Já está tudo dito. Mais história. A minha vida foi esta, assim. Pronto. Muito obrigado. 5 estrelas. É? Minha vida foi esta. Olha, essa carta maravilhosa, essa carta foi inglesa. Minha amiguinha, coitadinha. Eu agora tenho que traduzir sempre. Francês, inglês, alemão, espanhol, italiano. Se precisares de alguma professora para recolher, eu tenho uma amiga que dá. Olha para ele. Que seja mais próximo possível, mas às vezes fica um bocadinho. Ele está sentado no chão. Não são os termos. E o alemão é que eu não sei se ela mora. Punhas aquilo. Olá, será onde nós estamos a serandar e vai-te embora, eu não te quero, que eu já tenho outro par. E a seranda foi-se embora e eu chorei por ela a tempo. Oh, seranda, anda que nós somos outro tempo.